não é da nossa conta, mas vamos opinar mesmo assim sobre os editoriais da mídia profissional e a imagem que eles estão passando do nosso querido herói, do nosso maravilhindo, todo poderoso. Às vezes eu esqueço que a câmera é invertida. O nosso querido todo poderoso Xandão. Inclusive hoje eu fui no barbeiro e perdi um corte de cabelo em homenagem ao nosso Xandão. Como vocês podem ver, hoje eu estou fantasiado, como poderia dizer, dos mais sem escrúpulos do Brasil, né? Daqui pra cima Xandão, daqui pra baixo Luladrão. Eu tô perigoso, hoje eu tô perigoso, tô pedindo pra ser processado. Do jeito que esse cara é louco, é capaz de botar um processo de 500 milhões aqui no lombo do cara que é servidor público. Vai ter que passar até a 10ª geração para poder pagar. Mas vamos falar aqui do que interessa, que são os editoriais. Cara, editoriais essa semana de 3 grandes mídias: o Globo, Folha de São Paulo e o Estadão. Né? Esses 3 aí que, cara, estão, como poderia dizer, estão incríveis, né? Lembrando do seguinte, inclusive hoje, lá no finalzinho eu vou falar uma especulação que está rolando, de onde saíram as informações que estão rolando aí, esses 6 gigas, né, que vazaram, qual seria a possível origem. É especulação, tá certo? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de editoriais. E existe uma diferença num jornal de quando você tem um editorial para você ter a coluna de um repórter, de um jornalista. Qual a diferença? Quando você tem a coluna de um repórter, de um jornalista e tudo mais, apesar de que é responsabilidade do jornal, porque publicaram, né, a matéria de um dos seus funcionários e tal, mas um editorial não é opinião de jornalista, é opinião do CNPJ, da empresa, dos cabeças da empresa, mesa diretora, o dono, não sei, mas é do cara, da galera que está lá no topo. O editorial é a posição oficial da empresa. Então é a posição oficial do Grupo Globo, da Folha de São Paulo e do Estadão, certo? Então aqui o negócio já é um pouquinho mais complicadinho. Lembrando que a gente está falando da mídia mainstream, a mídia oficial. Então, né? Então, assim, inclusive vou fazer uma comparação no final do que os 3 estão falando. O que é que a gente pode já presumir de cara? O que é que a gente já pode ir presumindo? Bem, gente, começaram a ter pontos divergentes. Cada um tá com o seu medo de para onde é que vai. Gente, eu tô com acima do nariz, né? Aqui embaixo não, viu? Eu não sou da galerinha do açúcar, não. É porque não estou usando meu óculos, porque meu óculos não tá mais valendo de nada. E dá aquela sensação de falta dos pezinhos aqui que apoiam no nariz. Eu não tenho pau de venta, aí... Deixa pra lá, vamos pro assunto. A gente vai falar um pouco dos editoriais, claro, não vou poder trazer o editorial aqui completo, certo? Quem quiser que assine o editorial para ter maior noção, porque lembrando que ainda por cima eu corro o risco de levar um strike, né? Mesmo trazendo apenas algumas aspas, algumas coisas, alguns pontos assim mais relevantes. Quando é um canal maior, eu acho que eles nem ligam. Mas aqui, pelo menos, olha aí, pessoal, entendam isso como propaganda do trabalho de vocês, né? Pelo menos isso. Então não me dá strike nem me processa. Vamos devagar, né? Eu botei os pontos para depois ninguém ficar dizendo que são coisas simplesmente que saem da minha cabeça. Vamos começar pelo Estadão. Alguns pontos que eu destaquei, algumas frases que estão literalmente extraídas do editorial do Estadão.
O texto completo é até mais explicativo, você só assinando. Vamos começar, vamos por o que interessa. As encomendas do ministro ao TSE expõem o voluntarismo que tem sido naturalizado no STF em nome da defesa da democracia. Em nome? O cara pode dizer que é em nome de qualquer coisa, não necessariamente é verdade. Inquéritos têm de ter prazo para acabar, ser transparentes e ter objeto determinado. Quem acompanha principalmente a situação de Bárbara do Te Atualizei sabe que não existe transparência, os inquéritos são infinitos, então a gente já vê aí no mínimo irregularidades. Não posso usar os termos que eu realmente acho. Não tenho como pagar advogado. E se eu for preso, tadinho da minha família. Sob a justificativa da excepcionalidade e interpretações extravagantes sobre a competência da corte, eles já motivaram censuras, bloqueios de contas, quebras de sigilos, multas exorbitantes e prisões preventivas cuja legalidade não pode ser verificada porque correm sob sigilo, inclusive, em alguns casos, sigilo do advogado de defesa. Depois eu digo o que é que eu acho desses sigilos, o que é que eles são na verdade. As encomendas ao TSE, se não são ilegais, porque o Estadão aqui tem que fazer a média, né? Não pode chegar e dizer... Então, se não são ilegais, são no mínimo esquisitas. Quem mais está sendo investigado nos inquéritos e por quê? Ninguém sabe. E o país não pode ficar a depender de áudios vazados. Não se defende o Estado democrático de direito, fazendo pouco caso das regras e dos ritos do Estado democrático de direito. Cara, Estado democrático de direito se tornou algo muito relativo pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem acompanhado. Então, resumindo, o que é que o Estadão está fazendo, né? O artigo do Estadão critica o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela maneira como ele tem conduzido certos inquéritos, especialmente da fake news. Posso dizer que as críticas deles até são aquelas críticas mais ou menos, sabe? Meio mureteira, meio para lá, meio para cá. Eles são ponderados, eles do tipo... Estou começando a ousar, mas é só um comecinho. A crítica principal é que Moraes estaria usando métodos questionáveis, como prorrogar indefinitivamente investigações que deveriam ter prazo para acabar e conduzir essas investigações de forma sigilosa, o que significa que o público não sabe exatamente o que está sendo investigado e por quê. E isso tem sido bastante complicado. Porque como é que a gente vai poder analisar, dizer que ele está certo ou errado? Então, assim, na boa, velho. Esse negócio está sob esses sigilos todos. Eu não digo nem tanto por parte da gente, né, da população e tal, porque eu acredito que coisas como esta, que podem cair nas costas de qualquer pessoa, já que eles estão processando civis, né, então, esse sigilo excessivo acaba nos tornando assim. Se você for parar um pouco para pensar, o que é que poderia motivar um inquérito desse me colocar lá dentro, eu ser jogado dentro de um inquérito desse? Então fica complicado esse negócio de sigilo, a gente não tem parâmetro. O parâmetro basicamente é o que dá na telha do Moraes. Além disso, o artigo menciona que ele acumula funções de investigador, acusador e juiz em alguns casos, o que pode comprometer a imparcialidade. Não existe imparcialidade. Então, o que pode comprometer? Isso daqui é o Estadão falando, porque a gente sabe que na verdade não existe imparcialidade pelos áudios que já vazaram, né? A gente vê que existe um grupo fixo, um grupo alvo, que estão correndo atrás para criar motivos para inserir as pessoas nas investigações. O texto sugere que essas ações podem estar ultrapassando os limites do que é permitido por lei,
e podem ser vistas como uma forma de abuso de poder, embora não afirme que sejam ilegais. Cara, abuso de poder é ilegal. Isso daí a gente vem gritando há 2 anos. 2 anos, sei lá, mas quanto tempo a gente está gritando isso, que está sendo conduzido de uma maneira muito estranha, muito esquisita. Os níveis de perseguição. É censura declarada. Só agora que estão fingindo que estão descobrindo. A crítica é que, ao agir dessa maneira, Moraes estaria colocando em risco as regras e princípios fundamentais que sustentam a democracia e o Estado de Direito. Há muito vem se gritando que a Constituição deixou de ser o guia, o norte do STF para ser só um acessório distante. Sabe, fica lá na estante dos ministros e fica lá só pegando poeira, porque, cara, não tem cabimento para onde as coisas estão andando. Estão andando de hoje, depois que vazou, mas da modo que está andando, que está sendo conduzido já desde que começaram essas palhaçadas. O Globo. Vamos ver aqui a rede Goebbels, né? A rede mais mentirosa, na minha opinião. É mentirosa. O Grupo Globo é movido à base do dinheiro. É aquele grupo que, pagando bem, eles fazem de tudo até falar a verdade. Mas tem que pagar bem, porque senão eles também não falam a verdade. Eles mentem tanto que poderia ser comparado a Lula, né? Que se tem a oportunidade de mentir, vão mentir. Para quê? Não, só para falar mesmo. Para que dizer a verdade se a gente pode mentir? Suas decisões contribuíram para garantir o direito ao voto e para repelir uma tentativa de golpe depois das eleições. Já começou a palhaçada. Porque em nenhum momento teve dificuldade para o pessoal votar durante as eleições. Porque teve blitz de não sei o que, não sei o que. Teve as blitz para conferir, inclusive aqueles transportes que estavam errados por algum motivo, eles foram parados, mas não foram removidos. Eles tiveram o direito de levar os eleitores, e só depois que os eleitores votaram é que os responsáveis pelos transportes irregulares sofreram as devidas sanções, né? As devidas investigações. O Grupo Globo, assim, não perde a oportunidade de mentir. Se tiver que dizer a verdade, eles não vão dizer, vou começar mentindo, né? Causam, portanto, preocupação as mensagens trocadas por seus assessores reveladas nesta semana pelo jornal Folha de São Paulo. Qual é a preocupação? A preocupação é porque quebra toda a narrativa, principalmente do Grupo Globo, que a gente vem acompanhando, que os jornalistas desse grupo são aqueles que mais defendem as corrupções, os erros, as ilegalidades do atual governo. Para muitos, elas sugerem que ritos jurídicos foram atropelados ao longo de investigações para debelar a disseminação de desinformação durante o período eleitoral. Gente, o Grupo Globo fala muito dos ritos, vai falar, não, o problema foi o modo como foram conduzidas as investigações. E é mentira. É mentira. O problema não é assim, porque pegaram um modo informal aqui, uma maneira informal de troca de informações. Não, porque na formalidade não poderia ser assim, deveria estar mais bem registrado. Não, isso é mentira da Globo. O grande problema é que chegou um momento que os caras estavam assim. Xandão dizia, esse aqui é o alvo. É ele que agora eu quero prender. Então, façam aí uma requisição, um relatório para eu poder pegar esse alvo aqui e botar algum tipo de punição, né, que ia de multas, como a gente teve alguns aí que foram presos e tal. E o que é que acontecia? Teve um caso que foi descarado. Disse, olha, uns assessores disseram, olha, a gente não conseguiu achar nada para condenar esse cara, fazer um relatório que condenasse. A outra diz assim, seja criativo. Ou seja, inventa, né? Que é o padrão Globo de jornalismo. Aí esse grupo de trabalho aí do Xandão também é esse padrão de invenção, né? Se a gente não tem do que acusar, vamos inventar uma coisa.
Então o Globo, lógico, se identifica bastante com eles. O episódio desperta uma controvérsia jurídica a respeito do alcance do poder do TSE durante as eleições. Não é só o alcance, né? Não é só o alcance, até onde eles iam. Era muito mais do que o alcance, né? O que é que eles faziam com esse alcance? Os ministros asseveraram que as atitudes reveladas nas mensagens trocadas pelos assessores não configuram abuso de poder. Cara, tá deixando de ser um acordo para ser uma quadrilha, essa bagaça. Porque começou o instinto de autopreservação. Seja como for, depois das mensagens haverá um debate jurídico salutar sobre se Moraes agiu corretamente ou se usou o poder de polícia de que dispunha no TSE para dirigir os inquéritos no Supremo contra seus críticos. E o que vai acontecer? Como Moraes manda naquela bagaça e o restante dos ministros só fazem balançar a cabeça e sair e dizer sim, senhor. Eu acredito que Moraes deve ter uma arma muito grande, que eu digo assim, uma arma não literalmente uma arma de fogo, mas deve ter um trunfo enorme para botar todo mundo que tem ali no STF em maus lençóis, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Os caras ainda vão, que diz aqui, vão discutir, vão não sei o que, não. Vão inventar uma maneira de justificar o que Xandão está fazendo. Independentemente dos desdobramentos do episódio, ele demonstra mais uma vez a necessidade premente de o judiciário abandonar seu ímpeto combativo e adotar uma postura de comedimento em suas ações. Mais uma falácia da Globo. Aqui não existe ímpeto combativo, mas sim de perseguição, vingança e de que eu sou um adolescente e não aceito crítica. Você dá poder a um adolescente é o que dá. O cara não aguenta escutar nada e já quer botar na cadeia. Graças, em boa parte, ao papel que o próprio Moraes desempenhou na defesa da democracia, mentira. Eu comecei, mas eu que estava comedido no começo, mas quanto mais eu leio, principalmente o que a Globo escreve, mais me enojo da Globo, né? E mais eu me lembro porque aqui eu não suporto o Xandão. O momento agora é outro. E ele, mais que ninguém, deveria entender isso. Bicho. Vamos continuar. O artigo do jornal, o Globo, discute um incidente, que eles botam muito essa ideia que foi um erro de percurso, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. De incidente não tem nada, foi tudo proposital, a questão do que eles estão fazendo. O incidente pode ser, assim, do ponto de vista, as informações que eles estavam tentando proteger, porque iria condená-los, assim, o incidente daquilo ter vazado, certo? Que não venha me dizer que há um incidente da maneira que eles estavam levando. Não, o incidente é deixar com que a população saiba aquilo que quem tinha juízo e um pouco de inteligência estava realmente acompanhando a verdade pelos fatos e não pelas opiniões do Grupo Globo, né? Estava vendo o que está acontecendo no Brasil há anos. Recentemente foram reveladas mensagens trocadas entre os assessores de Moraes que sugerem que procedimentos jurídicos podem ter sido ignorados ou atropelados durante investigações sobre desinformação nas eleições de 2022. Lembrando que eles sempre focam nisso. Porque alguns procedimentos foram ignorados, houve os ritos que não foram bem seguidos ao pé da letra, não sei o quê. O modo como foi conduzido, não a motivação, não o fato de ser uma perseguição, de ser revanchismo, de em algum momento eles criarem, né, motivo para prender os seus desafetos, para condenar, para multar os seus desafetos. O Grupo Globo, ele suprime, ele esconde isso através de cortinas de fumaças que a gente vê que eles conseguem criar de uma maneira que, assim, eu particularmente acredito que quem ainda acompanha a Globo, quem ainda acredita na Globo, são pessoas muito ignorantes. São pessoas que realmente não têm conhecimento e não têm uma capacidade cognitiva, digamos assim, na média do brasileiro, que já não é uma maravilha. Então, só esse tipo de gente realmente para cair na falácia, na balela, nas mentiras,
nojentas que a Rede Globo defeca através da TV, da internet e tudo mais. Moraes desempenhou um papel importante na defesa da democracia durante essas eleições. Mentira. Moraes, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele favoreceu todo momento um lado, inclusive proibindo verdades, coisas que eram sabidas, informações. Ele coibia essas informações se prejudicassem o Lula. Que a gente viu que muita coisa que estavam censurando, até censura prévia teve, né, da Brasil Paralelo, porque fizeram um documentário que em nenhum momento atacava o Lula, mas o TSE entendeu que, sem nem saber do que se tratava, mas disse, opa, Brasil Paralelo é bolsonarista. Porque assim, se não lambe as botas deles, eles consideram bolsonarista. Garantindo que o direito ao voto fosse respeitado e combatendo tentativas de golpe. Outra mentira, esse negócio de golpe. Golpe foi o que o TSE fez com a gente. Lembrando que foi-se muito focado de que a insegurança das urnas. Eu não estou dizendo que as urnas são seguras. Eita, bexiga, agora o YouTube derruba meu canal. Poxa. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. O golpe que aconteceu mesmo foi essa questão de excesso de intervenção do TSE para favorecer o seu criminoso de estimação. A verdade é essa. No entanto, as mensagens reveladas mostram que alguns dos seus assessores estavam desconfortáveis com a maneira como informações eram trocadas entre o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, onde Moraes também liderava inquéritos. Eles estavam desconfortáveis pelo simples fato que eles sabiam que o que eles estavam fazendo era ilegal. Eles estavam ainda desconfortáveis por causa disso. Esqueceram que eles estavam servindo ao cara que pode fazer o que bem entende, que ninguém vai mexer com ele. Infelizmente, nós temos um dono, né? O Brasil tem dono. Aí o pessoal até reclama, porque Bolsonaro não fez isso, não fez aquilo outro. Porque ficou comprovado que ninguém, nem Polícia Federal, nem Forças Armadas, iriam se levantar contra o ministro. O ministro podia fazer o que quisesse. E os melancias iriam simplesmente balançar a cabeça e apoiar. O que é que a gente pode ver? Que os generais, em sua maioria, são outro bando de covardes. Eles estão entre covardes e corruptos e outras coisas com C, que vocês quiserem adjetivar. O artigo reconhece que a Justiça Eleitoral tem certos poderes especiais para agir rapidamente e combater fraudes. Tem, mas eles não estavam agindo para combater fraudes. A verdade é essa. O artigo ele passa essa ideia, mas o que aconteceu não foi isso. Mas questiona se Moraes pode ter usado esses poderes de forma inadequada. Só questiona assim de maneira bem suave, como a gente já viu. Misturando suas funções de investigador, acusador e julgador. Assim, só querendo passar aquela ideia que ele pode ter extrapolado assim, pode ter confundido, porque tal assim, estava sob pressão. Onde a gente sabe que nunca houve a intenção de agir de maneira limpa. Nunca houve essa intenção. Apesar de Moraes e outros ministros do STF afirmarem que todas as ações foram legais e justificadas, o episódio levanta uma discussão importante sobre os limites do poder do judiciário e a necessidade de evitar exageros que possam minar a normalidade democrática no país. Bicho, não é só discussão, não é só um debate. Isso aqui o STF vai chegar, se em algum momento eles começarem realmente a debater, a conversar, a gente já viu no decorrer da semana que o debate vai ser de alguma maneira para justificar, para ver quem tem a melhor desculpa, melhor pano para passar, né, nessa situação. Vamos discutir para ver quem é o melhor passador de pano. A verdade é essa. O artigo sugere que agora que a ameaça à democracia foi contida, o judiciário deve adotar uma postura mais moderada. Mais uma vez ele diz, uma ameaça à democracia, uma ameaça à democracia. O próprio ministro é a ameaça à democracia. A verdadeira ameaça à democracia que nós temos é o ministro. Se
o TSE tivesse agido de maneira limpa, verdadeira, durante as eleições, o atual governo não estaria aí e nós não teríamos mais 2 ministros que, não, ao meu ver, não deveriam estar lá de maneira. Eles deveriam, sim, estar respondendo aos processos que eles tinham antes de chegar lá. Quer dizer, não sei se o Zanin tinha processo, não, mas o Dino a gente sabe que foi um grande mau caráter como político. Péssimo governador. Mentiroso, canalha, comunista assumido. Durante o tempo que ele esteve naquela área política, a gente viu o tipo de pessoa que ele era e ele não se transformou, a meu ver, ele não se transformou da água para o vinho agora só porque está no STF. A Folha de São Paulo está sendo mais incisiva, porque sim, eles estão vazando as informações, né? O Verdevaldo está lá na Folha de São Paulo, está vazando as informações, então eles acabam sendo mais incisivos, inclusive para ter maior audiência. As revelações desta Folha acerca de procedimentos informais envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e seu staff em investigações presididas por ele deveriam merecer rigorosa atenção pública. Veja que a Folha de São Paulo está usando alguns termos também mais cautelosos, porém eles não deixam de bater no ministro. Trata-se de um desdobramento da inaudita concentração de poder em um mesmo magistrado, como ocorre no heterodoxo e interminável inquérito das fake news, que é o sugador, o grande ralo onde eles jogam tudo. Eles dão uma maneira de dizer, isso aqui é notícia falsa, a pessoa está mentindo. Se a pessoa acusa alguém que eles precisam proteger, ou eles mesmos, e prova, se utiliza de verdades, certo? Mesmo assim, eles não querem saber. Eles jogam tudo dentro da fake. Não, isso aqui é mentira. Estão nos acusando. Não pode nos acusar que a gente é tudo puro e santo. Então, se eles estão acusando a gente do que a gente não é mentira, isso é mentira, é fake news. Aí joga todo mundo lá. Entendeu? O inquérito da fake news é o símbolo maior do revanchismo e do autoritarismo do ministro. As mensagens obtidas pela reportagem mostram um fluxo alheio às formalidades exigidas na comunicação estratégica entre o gabinete de Moraes no STF e o órgão do Tribunal Superior Eleitoral responsável pelo combate à desinformação. Eles também falam que há essa informalidade, que há este erro, como as maneiras, como está tudo sendo conduzido. Como assim? Imagina o seguinte, que você é convidado para ser, juiz de um concurso de bolo. Certo? Você foi chamado para ser juiz de um concurso de bolo. Então, o que é que você faz? Você como juiz. Primeiro, é como se você criasse uma equipe. Você é juiz, então você não poderia ter uma equipe ali mais concorrendo. Mas você vai criar sua equipe para concorrer e vai dizer para eles como é que eles têm que fazer, qual a receita de bolo que você gosta, quais são os ingredientes que você gosta, qual a marca dos ingredientes que você gosta, dá tudo detalhadozinho para sua equipe ir lá concorrer e você dizer assim, esse bolo aqui é o melhor. É legal isso? A verdadeira origem dos pedidos de investigação, o próprio gabinete de Moraes, não consta dos laudos produzidos no TSE. Foi o que eu terminei de falar aqui. O próprio grupo dele estava atendendo à vontade dele, porque não era algo do tipo, fulano fez algo de errado, vamos denunciar. Não, era o próprio ministro que dizia, eu quero atacar fulano. Por qual motivo? Porque eu não estou gostando do que ele está falando, então produz aí um relatório aí que eu quero processar o cara. Está aqui o relatório, senhor. Não gostei do relatório, você vai ter que botar isso aqui. Porque eu já condenei ele, então eu preciso que você faça um relatório que se adeque à minha decisão. O negócio era ao contrário, em vez de alguém fazer uma denúncia para o TSE produzir um relatório em cima daquela denúncia, para o ministro receber e julgar de maneira informal, não era ao contrário. Ele olhava e dizia, eu quero condenar esse, produzo o relatório do seguinte jeito, porque
a condenação já está pronta. O caráter esdrúxulo do mecanismo informal não escapou aos interlocutores. A diferença das autocracias, o Estado Democrático de Direito não pode abrir mão do caminho regular e transparente para prosseguir os seus objetivos. Esse negócio de sigiloso nada mais era do que um artifício para esconder todas as irregularidades. Então dizia, vamos tornar sigiloso para ninguém saber como é que a gente está fazendo, sabe? É muita cara de pau. Porque agora também decidiram, não pode ser mais sigiloso. Vão fazer igual às atas da Venezuela. Vão enrolar até conseguirem fabricar as atas fraudadas, versão tupiniquim. A imagem de um juiz que, mediante ordens informais, escolhe os alvos que depois serão atingidos pela sua caneta, conflita com o cânone clássico das liberdades civis. Há acusados e investigados que poderão, com base nas informações que vêm sendo levantadas pelo jornalismo profissional, solicitar a nulidade de provas ou a reversão das decisões que dificilmente vão acontecer. Na minha sincera opinião, dificilmente vão acontecer. Por mais que seja provado, por A mais B, que está tudo errado, Moraes nunca vai sofrer as consequências. A verdade é essa. Se ele for afastado do STF, ele vai se aposentar, mas eu acredito que o gabinete dele particular vai continuar tendo uma grande influência jurídica no Brasil. Sabe? Ele pode perder a cadeira lá dentro, mas ele vai continuar intocável. E se ele perder a cadeira lá dentro, só se ele quiser perder, só se ele fizer um acordo para se aposentar e parar de ter dor de cabeça. Só se ele perder o gostinho de ter o poder na mão. Aí pode ser que através de um acordo ele, quer saber, não quero mais dor de cabeça, saiu do STF. A verdade é essa, que só vai acontecer até onde ele deixar que aconteça. E o STF já, durante a semana, vários ministros já defenderam ele. Né? E a gente sabe que, por exemplo, Pacheco não quer pautar o impeachment. Lembrando que, para que o impeachment tivesse que acontecer, teríamos que ter 2/3 do Senado pedindo o impeachment, votando a favor do impeachment. O problema é que a gente não tem nem a metade do Senado com essa visão, querendo o impeachment. A verdade é essa. Então, podem fazer aí o movimento maior do mundo para que comece o processo, comece as investigações e tudo mais. Vão fazer, Pacheco disse que não vai botar para frente, mas mesmo que ele botasse, pararia no Senado. Mesmo a gente vendo que já está tendo as confusões, Senado, STF, né? Aquela história de... Porque Lula quer aquela questão das verbas lá que o Senado tinha, né, para poder distribuir nos seus currais eleitorais, né, nos seus estados, para obras, né, aquela verba impositiva. Lula não está gostando, quer que isso volte para a mão dele. Então, o que é que acontece? O vassalo dele, Dino, deu uma freada nisso. Foi julgar a legalidade disso, dessas emendas PIX, que agora é emenda PIX. Na época de Bolsonaro era o quê? Eu nem me lembro como é que eles estavam chamando. Orçamento secreto. Aí também o Senado foi e disse, peraí, vocês estavam querendo um aumento de verba? Puxaram o freio de mão. Mas vai ficar nisso, na briga financeira, porque eles só pensam em dinheiro. Vai ficar só na briga financeira. Não pensa que vai um negócio mais para frente, não, que não vai. Porque para o Senado, que é quem pode mexer no STF, para o Senado atacar um ministro, como eu falei, você precisa de 2/3. 2/3. De 81, você precisa de 54 senadores dispostos a bater de frente com um ministro. Mas um único ministro consegue bater, prender, tirar de dentro do Senado vários senadores.
Então é uma luta desproporcional. A verdade é essa. Porque o ministro do STF ele pode julgar o Senado e ele não julga um senador, não. Se ele quiser, ele julga o Senado todo. Ele pega quantos senadores ele quiser e a gente viu que na hora de tomar a decisão, acabou-se. Ninguém vai mexer. Porém, para que o Senado possa fazer algo contra Moraes, tem que ser a grande maioria do Senado e eles têm que estar prontos porque vai vir um ataque. E não só de Alexandre. A gente já viu que já tem outros no STF prontos para mirar contra a quantidade de senadores que eles puderem alcançar. Já sabem que contarão com a antipatia do tribunal que deveria zelar pelas prerrogativas fundamentais dos brasileiros, entre as quais figura o devido processo legal. Digo e repito, eles não estão nem aí, é perder o mané e banda voou. O artigo da Folha de São Paulo critica as práticas informais usadas pelo ministro Alexandre de Moraes e sua equipe em investigações que ele conduzia, especialmente no caso das fake news. O Estadão bate, sim, naquela questão menor, né, dos ritos, como eu falei, que é o que a Globo está usando como cortina de fumaça. Ele bate. Porém, contudo, todavia, vamos continuar. O principal problema apontado é que Moraes, através de um de seus assessores, pedia ao Tribunal Superior Eleitoral que investigasse certas pessoas como aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro de maneira informal, sem seguir os procedimentos legais normais. Fazer de maneira irregular, certo? E assim, você pode ver que toda vez que Moraes vai para cima de alguém que eles rotulam de bolsonarista, né? Porque agora o bolsonarista é o novo monstro. Sabe, é o novo monstro. Antissemitismo aqui no Brasil hoje é a coisa mais normal do mundo. Agora, se você botar a pecha de bolsonarista na pessoa, acabou. Acabou. O cara perde todos os direitos. Todos os direitos. Então, sempre que é um ataque a alguém que realmente vai sofrer, eles botam. É um blogueiro bolsonarista. É um veículo de informação bolsonarista, é um jornalista bolsonarista, é um influencer bolsonarista, é um canal bolsonarista, aí eles metem pau. Agora a gente já viu que quando é a mídia que é a favor deles, que pode fazer a maior mentira do mundo, Moraes vai chegar, vai criticar, mas não vai abrir processo, não vai botar dentro do inquérito da fake news, não vai nem sequer mandar tirar a reportagem do ar, aquela matéria do ar, nem isso ele vai mandar. Amigo, eu devo estar enlouquecendo. É a minha medicação que eu não tomei hoje. Essas investigações deveriam ser iniciadas de forma oficial e transparente, nunca será, mas segundo as mensagens obtidas pela reportagem, os pedidos de investigação vinham diretamente do gabinete de Moraes, sem que isso fosse registrado oficialmente nos relatórios do TSE. Isto significa que as investigações não eram realmente espontâneas, como deveriam parecer. Nem todas as que deveriam ser, é só parecer, né? Porque a intenção deles nunca foi que fossem espontâneas, mas que pelo menos parecesse para poder mentir e enganar o povo. Mas sim iniciadas por ordens informais do próprio Moraes, para não dizer ilegais. Essa maneira de agir é problemática porque, em um Estado democrático de direito, todos os processos legais devem ser transparentes e seguir regras claras. Essa questão de Estado democrático de direito é só uma locução para justificar toda e qualquer arbitrariedade, anomalia jurídica, mau-caratismo. Se um juiz escolhe quem investigar e sancionar por meio de ordens informais e ocultas, já para dificultar que a pessoa consiga se defender, né? Por isso que tem que ser ocultas e sigilosas, isso pode comprometer as liberdades civis e o princípio do devido processo legal, que foi da geral, que é o direito de qualquer pessoa ser julgada de maneira justa e conforme a lei. Justiça no STF. Só lembrando que já estamos tendo aí alguns juízes que estão pegando aí o exemplo de Moraes. Já tem uma jurisprudência no STF, então a gente vai fazer igual.
Então o negócio já está, olha, já está descendo, está saindo lá do topo do Monte Olimpo e vai bater aqui na gente meros mortais já já. Viu? Não pense que vai demorar muito não. O artigo também critica o fato de que outros ministros do STF parecem apoiar essas práticas. Sim, a gente viu no decorrer da semana, o que pode dificultar que aqueles que foram investigados de maneira irregular, esse termo irregular é maravilhoso, consigam anular provas ou reverter decisões tomadas com base nesses métodos questionáveis. Em suma, a crítica é que essas ações, embora possam ter sido feitas com boas intenções, tem que dar aquela passadinha de pano no final para diminuir a pancada que eles vão levar, porque a gente, como eu disse antes, ele não vai mandar a Folha sair do ar, não vai acabar com o patrocínio como ele fez com quem ele considerou inimigo, né? A Jovem Pan, a Oesta, aqui ele vai só dar aquele tapinha de luva. Violam os princípios fundamentais da justiça e da democracia. Pronto, eu já falei tudo que eu queria falar da Folha de São Paulo. Vamos fazer aqui a comparação, que eu acho que também já entreguei em pedaços durante o vídeo, mas vamos finalizar aqui fazendo a comparação formal. Eu vou ignorar essa parte azul, vamos direto para o Globo. O Globo reconhece que Alexandre de Moraes foi importante para defender a democracia nas eleições, mas está preocupado com as mensagens vazadas. Lembrando que, mais uma vez, quando eles dizem que ele estava defendendo a democracia nas eleições, mentira. Ele estava defendendo os interesses do grupo político dele, que ele apoia. O jornal acha que isso pode ter causado confusão e que há uma necessidade de discutir se ele usou seus poderes de maneira correta. Outra mentira da Globo, não houve confusão. Está claramente qual foi a intenção e não tem o que discutir sobre o uso dos poderes que foi além do que ele deveria ter, tanto os poderes quanto os usos. O enfoque da Globo foi o quê? O Globo se concentra mais em como essas mensagens podem ter ultrapassado limites legais e como isso pode prejudicar a confiança no sistema de justiça. Sério, falar de confiança nessa altura do campeonato? Com todos esses anos aí, demonstrando a verdade, não tem mais o que se prejudicar. Eles defendem que o judiciário deve agir com mais cautela daqui para frente. Daqui para frente, com mais cautela, com relação ao quê? A não deixar que as pessoas descubram a verdade, porque essa é a impressão que o Globo passa. Que a preocupação deles é só essa. Não que a coisa seja feita de maneira correta, mas que eles tenham mais cuidado na hora de esconder a verdade. No outro extremo, nós temos a Folha de São Paulo, né, que é mais crítica. Ela argumenta que as mensagens mostram um abuso de poder, com ordens sendo dadas de forma informal, sem seguir os procedimentos legais. Se não segue os procedimentos legais, então é ilegal, meu amigo. Vamos falar de maneira mais clara. Para a Folha, isso é muito preocupante porque pode comprometer o direito ao devido processo legal. Não pode, comprometeu. Que é a garantia de que todos são tratados de forma justa pela justiça. A gente vê que a justiça é mais justa para alguns, principalmente para os injustos. A Folha destaca que esse tipo de comportamento pode prejudicar as liberdades civis, não pode, prejudicou, e que outros juízes estão defendendo Moraes por espírito de corpo. Vamos defender Moraes para que a gente possa se defender das futuras irregularidades que eles vão cometer também, é o que está aparecendo. O que seria uma forma de proteger alguém do grupo sem considerar os problemas sérios que isso traz. Já o Estadão, ele fica mais na questão do meio termo. Mureteiro, um pé lá, outro cá. O Estadão também é crítico, mas seu foco está na maneira como Moraes conduz as investigações há muito tempo. Eles acreditam que ele está acumulando muito poder e conduzindo inquéritos de maneira pouco transparente, nada transparente, na verdade, mas o Estadão ele está ali no mureteiro.
e que esses inquéritos precisam terminar. Não, isso daí já deveria ter sido terminado há muito tempo. E, inclusive, revogar muita coisa. O Estadão está preocupado com o que considera ser uma falta de transparência e o uso de métodos esquisitos nas investigações. Eles acham que essas investigações deveriam ser mais abertas e seguir as regras formais do processo legal. Não é uma questão de achar, é uma questão de o correto. Então, a comparação final, todos concordam que as mensagens reveladas levantam questões sérias sobre como as investigações estão sendo conduzidas e o uso do poder por parte de Moraes. Há uma preocupação comum com o respeito às normas legais e ao devido processo. O Globo é mais moderado, reconhecendo o papel positivo de Moraes, mas pedindo mais cautela no futuro. Esse papel positivo só existe do ponto de vista de quem acredita que Moraes não. Moraes, grande salvador do Brasil. A Folha de São Paulo é mais contundente em sua crítica, alertando que os métodos de Moraes ameaçam os direitos fundamentais, porque é o hype que a Folha precisa se sustentar, né, para ficar em evidência. E o Estadão critica o uso excessivo de poder e a falta de transparência nas investigações, sugerindo que os inquéritos deveriam ser encerrados. E acaba logo com o assunto, porque o Estadão não quer se comprometer ainda mais. Essa é minha opinião. Então, em primeiro lugar, se você chegou até aqui, não é inscrito, se inscreve no canal, curte aí o vídeo. O pessoal diz, não sou muito de comentar. Então, pelo menos curte o vídeo e compartilha aí para os seus amiguinhos. E se você não sabe o que comentar, só comenta assim que o meu novo penteado, eu tenho que tomar cuidado para a franja não cair nos meus olhos. Pode fazer piadinha, bota aí o seu comentário, eu respondo a todos. Tô com saudade de responder um comentário, na verdade. E vamos aqui para algumas considerações finais rápidas, que esse vídeo ficou enorme, eu pensei que esse ia ser bem menor do que o anterior. Em primeiro lugar, a gente vê que quando o Xandão quer, ele bota penas impossíveis, multas impossíveis, exatamente para massacrar e torturar as pessoas. Prisões preventivas com o intuito de torturar. Os atos depredatórios do 8 de janeiro, se você for um pouco para comparar esse negócio de meter 17 anos no lombo de todo mundo, porque fulano pichou, não pichou, ela não usou tinta, usou um batom, riscou. Fulano quebrou, não sei o que lá, saiu e quebrou. Procura aí condenações por aquele tipo de violência sexual que a gente não pode falar aqui, senão o YouTube derruba. Aqueles crimes onde a vítima perde a vida, sequestros, tortura em geral. Vê mais ou menos como é o tempo de a condenação, de quantos anos a pessoa pega na condenação, e compara com essa questão dos 17 anos que estão botando no lombo de todo mundo, que o STF está botando. Só faz isso, que a gente vai ver o que é que o STF realmente quer. Ele não quer uma população consciente dos seus direitos, não quer uma população que vê quando está sendo enganada, manipulada, quando está tendo seus direitos podados. Eles não querem uma população assim. Para eles, esse tipo de população é muito mais perigoso do que esses outros que eu falei, que cometem esses outros tipos de crime. Porque uma população consciente dos seus direitos é um grande perigo para os corruptos. Eu vou ficando hoje por aqui, já comentei bastante. Eu não tenho mais muito o que acrescentar nesse vídeo. E lembre-se, não importa o que a grande mídia está falando, de quem pode ou não pode falar.
mesmo que aleguem de maneira mentirosa que não é da nossa conta, mas vamos opinar, mesmo assim.